inspirado em Homens com Propósitos, aqui de Maringá e também de várias outras partes do Brasil. Descubra se na sua cidade já tem. Descubra se você não pode ser uma pessoa que cedia homens com propósitos na sua cidade. Você se identifica com esse movimento? Acompanhe essa palavra e venha caminhar com a gente. Eu sou o Lucas e tenho uma mensagem para você. Se você está nesse vídeo, é porque você precisa ouvir essa mensagem. Não pula esse vídeo, fica aqui até o final que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. Essa mensagem é um convite a nos tornarmos homens incorruptíveis. E o que é um homem incorruptível? É um homem honesto, um homem verdadeiro, correto, um homem íntegro, um homem sem preço, mas com valores. Nos tempos de hoje, vemos muitas corrupções, não só nos governos, não só na política, mas dos homens, de uma sociedade como um todo. Existiu homens que pagaram com suas vidas para não serem corruptos. Esses homens incorruptíveis deram a vida para se manterem íntegros e com valores. Na Bíblia tem a passagem sobre Adão e Eva, Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E eu já quero trazer aqui uma citação do Jordan Peterson. Se você ficar calado quando algo ruim acontecer diante dos seus olhos, o mal se tornará parte de você mesmo. Onde está você? Deus pergunta. E houve um silêncio no jardim. Esse silêncio destruiu não só o jardim, mas toda a humanidade. E o pecado foi o começo, o fim foi a omissão. A omissão de Adão. Ele se escondeu, ele se silenciou e ele se omitiu. Hoje, na nossa sociedade, o quanto a gente tem se omitido, se silenciado sobre a nossa posição, sobre as nossas obrigações como homens. A omissão é a raiz de muitos males. O Adão, ele não estava longe quando a Eva comeu, porque no versículo diz, ela tomou o fruto, comeu e deu para o marido. Ela não levou para ele em algum lugar, ela simplesmente deu, ou seja, os dois estavam juntos e ele se omitiu. E agora eu quero trazer mais uma reflexão, que é: o silêncio do homem revela a sua imprudência. Sob 3 responsabilidades masculinas: a de se submeter a Deus, e a de proteger e a de governar o jardim. Deus chamou o homem para ser 3 coisas. A primeira delas, sacerdote. Segunda, protetor. Terceira, o governante. Antigamente, no passado, o homem era chamado sacerdote para levar a palavra de Deus para o povo, para trazer o conhecimento da palavra de Deus para o povo. E o povo precisava disso, através do sacerdote que era concedida a palavra. Hoje, nós, como homens, como sacerdote, precisamos nos posicionar no nosso lar e levar a nossa esposa
para Deus, levar os nossos filhos para Deus. Nós precisamos ser o sacerdote do nosso lar. Nós precisamos proteger o nosso lar. O homem, ele tem que proteger. O Adão tinha que ter levado a Eva para Deus. Tinha que ter cuidado da Eva, dando proteção a ela. Quando aquela serpente chegou, ele tinha que ter aniquilado essa serpente, mas ele estava lá e ele foi omisso. Nós, como homens, precisamos proteger a nossa esposa, os nossos filhos. Nós precisamos levar os nossos filhos para Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como serem homens e mulheres íntegros, levá-los para Deus. Nós precisamos ser governantes. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar e, dentro da nossa casa, de maneira nenhuma, quando vier um desafio, a gente, vamos fazer o quê? Não sei, vê aí o que faz. O homem, ele não pode fazer isso. Ele tem que se posicionar na sua casa, com os seus filhos, ensinar eles. Olha, é assim que faz, olha, é assim que não faz. Na sociedade, se posicionar. Eu sou alguém que serve a Deus. Eu não participo de fofoca. Eu não compactuo com determinado tipo de comportamento. Eu lidero a minha casa, eu lidero a minha vida, eu lidero a minha família. E se posicionar para a sociedade. Quando nós cumprimos o nosso papel, nós temos uma sociedade melhor. Agora, por que o homem se omite? O homem se omite para evitar uma dor emocional. Hoje em dia, o homem não é igual ao de antigamente. No passado, um homem passava por dificuldades, passava por desafios e ele não voltava atrás. Ele não abandonava sua família, ele não abandonava os seus filhos. Não é uma generalização. Claro que tem pais que abandonou os filhos, claro que tinham homens fracos, mas a sociedade como um todo era muito difícil de ver isso acontecendo, não é? A gente olha a história aí, que é diferente de hoje em dia. Enquanto homens não conseguem criar os filhos, eles abandonam. Quando dá um desafio, o colega espana, ele não aguenta, pede pelo amor de Deus, me tira disso daqui, sai correndo, abandona a família, esposa, filhos. Quando dá um problema, porque ele não consegue gerir as emoções, ele não aguenta passar a dor emocional. Hoje em dia nós temos uma geração que é normal você ser fraco, é normal você arregar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nós homens não podemos sucumbir aos desafios. Nós temos que ser a base, a fortaleza da nossa casa. Evitar a dor emocional, dor você vai ter, você precisa aprender a lidar com ela, não fugir dela. Às vezes o homem se omite por medo de rejeição, medo de errar, medo de não ser o suficiente. Você precisa tomar o seu lugar como homem dentro da sua casa. Você precisa passar por esses desafios com ânimo. Você precisa ser o provedor, o sacerdote da sua casa. Você precisa ser o cara que protege, o cara que toma posições. E homens que têm a desconexão com a própria identidade. Ele não entende que ele é um sacerdote, que ele é um protetor, que ele é um governante, que ele tem que se posicionar. O homem se cala não porque é fraco, mas porque temeu mais o desconforto do confronto do que o peso da destruição que o silêncio traria. Então você é forte. É isso que está falando aqui nesse texto. Você é forte. O problema está no teu medo de encarar os desafios, de ir para o confronto. O confronto faz crescer. O confronto forja você. E o medo, ele retarda o seu crescimento. E mais do que isso, ele pode destruir tudo que você tem de bom.
Você precisa, como homem, ir para o confronto. Você tem que ter coragem, porque, do contrário, o medo que você tem vai destruir, vai trazer destruição para sua vida, para sua família. Então, entre um e outro, escolha a coragem. Quando o homem se cala, a serpente fala, o mal governa, o casamento adoece, os filhos se perdem, a corrupção toma conta e o jardim é destruído. Olha no começo dessa frase. Quando o homem se cala, a serpente fala. Onde que estava Adão com a cabeça? Quando a serpente falou, ele estava calado. Nós, como homens, não podemos nos calar, porque o mal entra dentro da nossa casa. A serpente era o Satanás vestido. Ele não se apresentou como Satanás, ele veio como uma serpente inofensiva, fazendo só uma pergunta sobre: come esse fruto. E a Eva comeu. Assim é na sua casa, o mal vai entrar de outra maneira, não vestido de Satanás, mas vestido de outra coisa, e vai tomar o seu casamento, os seus filhos, e aí a corrupção tomou conta e o jardim é destruído. Quantos homens não perderam suas famílias, suas casas? Então, quando um homem é omisso, ele simplesmente deixa a esposa sobrecarregada, e o casamento dele fica à deriva, porque o homem omisso, ele deixa a esposa na mão, assim como a Eva. Infelizmente passou por isso. Nós homens hoje não podemos nos omitir e deixar a nossa esposa sobrecarregada. Os nossos filhos ficam espiritualmente feridos e emocionalmente feridos e espiritualmente vulneráveis. E é ou não é? Se você não levar os seus filhos para Deus, se você não mostrar o que é certo, como que você vai tratar eles com amor? O emocional deles é destruído. Se você fazer igual o seu pai que fez errado, ou o seu pai que não teve, infelizmente, o seu filho emocionalmente vai ficar ferido e espiritualmente vulnerável aos ataques. Não se cale, se posicione, não se omita. Do contrário, a vida é invadida e o caos se estabelece. Então, Deus te pergunta hoje: homem, onde você está? Onde você está? Deus já sabe. Deus conhece. Essa pergunta ela serve só para: homem, onde você está? Onde você está? Deus já sabe. Deus conhece. Essa pergunta ela serve só para reflexão. Essa reflexão é para você fazer. Onde você está? Diante da sua esposa? Você está presente? Você tem sido um provedor, um governante? Você tem sido um protetor para o seu lar? Diante dos seus filhos, você tem guiado, ensinado, dado exemplo? Diante de Deus, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, no seu propósito, diante da sociedade, você tem se posicionado, você tem tornado essa sociedade melhor através da sua vida? Então, meus amigos, não vamos nos omitir. Essa mensagem é de esperança, de questionamento sobre a nossa conduta. E eu sou o Lucas, um apaixonado na palavra de Deus, um cara que quer ser melhor a cada dia, melhor que ontem. E eu tô longe de ser alguém bom, de ser alguém digno da graça. Nunca seremos. A graça, ela é imerecida. Não é porque a gente merece, mas é porque a gente precisa da graça. Então, eu mesmo reconheço as minhas limitações, reconheço o meu lado
tendencioso à omissão, quantas vezes eu errei. Mas essa mensagem é para dizer, não importa que homem você foi até hoje, não importa qual erro você cometeu, não importa. A cruz, ela é para você, para mim, ela é para todos. A cruz, ela serve para remir os seus pecados. Tudo que você tem feito de hoje para trás, saiba que Deus te convida a ser alguém melhor. Saiba que você tem a chance, você tem a oportunidade. Se você acordou é porque você tem um propósito lindo. E Deus está te chamando, Ele te espera. Essa linda mensagem, a palavra de Deus está disponível para a gente. Tomamos o conhecimento, acessamos a graça imerecida e sejamos cada dia melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. A única certeza que a gente tem é que nós precisamos servir a Deus e cumprir a sua palavra, conhecer cada dia mais dela. Essa é a minha mensagem para você, uma mensagem de esperança. Um beijo no seu coração, fique com Deus e Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu coração, homem, a sua família, os seus filhos.